noite a todas e a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do nosso NEP. Hoje nós vamos analisar a perícope denominada Anjos e Pastores, conforme a tradução do Carlos Torres Pastorino, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 14. E só contextualizando, a gente na semana passada estudou aqui o nascimento de Jesus, que está no capítulo 2, versículos de 1 a 7, que é quando José se desloca com Maria, naquele contexto muito difícil, buscando o alistamento para cumprir a lei humana. E aí, em razão dessa dificuldade, inclusive, vai nascer Jesus em Belém e se confirma a profecia, como nós vimos na semana passada. Hoje, ele já nasceu, está ali em Belém, e naquela região havia pastores no campo. E essa leitura que eu vou fazer agora, do versículo 8, que diz: naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. 9. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e encheram-se de grande temor. No versículo 10, disse-lhes o anjo: não temais, pois vos trago uma boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. Versículo 11, e é que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. E eis para vós o sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Versículo 13, de repente apareceu com um anjo uma multidão celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, o que nós podemos extrair aqui desta bela passagem? No início, nós percebemos a referência que é feita à simplicidade dos pastores, e isso é bem marcante, porque Jesus, quando ele vai trazer os seus ensinamentos através de parábolas, ele vai se valer dos elementos culturais daquela região, vai falar de pastores, de sementes, de pesca, de agricultura, e nesse sentido é interessante porque aí, quando ele havia nascido e era apenas um bebê, o anúncio do anjo vem através dos pastores, e aí nós vamos poder extrair daqui o significado do pastor nesse contexto cultural. Então, primeiro nós compreendemos aqui, nos valendo de todo o conjunto doutrinário que a doutrina espírita nos traz, que houve a materialização de um espírito elevado, que ele brilha e assusta aqueles homens simples, que eram possivelmente médiuns. E esse espírito vai falar da boa notícia. E é interessante perceber, porque a boa notícia ou boa nova, naquele contexto, ela aludia às respostas que o imperador romano dava quando consultado ou quando recebia pedidos dos governadores e dos intendentes espalhados naquela região do império. Eles faziam pedido ao imperador e quando esse pedido ele era atendido, a resposta era uma boa nova. Então, qual é a simbologia? Que a boa nova agora, ou a boa notícia, vem dos céus, que é o evangelho, que significa boa nova. Só que o evangelho de Deus, que brota das altas esferas. Então, é a notícia que Deus manda através de Jesus, que é quem traz essa revelação, traz esse cabedal de conhecimentos, é o código de conduta ético-moral, que é o Evangelho. Então, esse um dos elementos espirituais que nós podemos extrair, que ali se falava, desculpem, em Boa Nova, referindo-se à notícia dos Césares, os imperadores, mas essa boa nova aqui,
é uma boa nova que transcende o humano e é eterna. Então, era esse o destaque. E um outro aspecto é que fala que Jesus veio da linhagem de Davi. Eles anunciam a chegada de Jesus como sendo o Salvador, conforme previam as Escrituras, confirmando as Escrituras. E ao fazerem esse anúncio, tanto o anjo quanto aquela multidão celeste, que são seres angélicos que cercavam o anjo, eles revelam para nós a existência de um planejamento, que Emmanuel, por exemplo, trabalha no A Caminho da Luz, quando ele fala que Jesus é o criador do planeta Terra, que recebeu esse encargo diretamente de Deus, diretamente do Pai. E ele, acompanhado desses seres angélicos, desses seres crísticos, é quem vai moldar, é quem vai talhar o planeta Terra e calibrar todos os sistemas necessários para que o planeta tenha vida, como nós conhecemos. Então, essa multidão, ela, no versículo 13, está dizendo que essa multidão de anjos celestes, acompanhada ali do anjo, vai reverenciar a Deus num cântico de glória e de beleza, onde diz glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, é bastante forte esse simbolismo da boa notícia através dos pastores, porque também Jesus, durante o seu messianato, há várias passagens em que ele alude à figura dos pastores. Uma delas, uma das mais marcantes, está em Mateus, capítulo 9, versículo 33, onde o evangelista Mateus nos conta que, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, essas ovelhas, simbolicamente representando as pessoas, sentiam a falta de um grande líder, de um guia. Eram ovelhas desgarradas e errantes. E Jesus é quem vem como esse pastor, é o nosso guia e modelo. Então, o pastor é aquele que conduz, é aquele que guia, é aquele que orienta, que cuida, que zela do seu rebanho. E foi isso que o Mestre veio apresentar na sua passagem luminosa pela terra. Ele veio nos trazer um refrigério para aquele povo cansado de sofrer, que eram ovelhas que estavam se perdendo nesse contexto. E qual deve ser, então, a nossa conduta diante de todo esse processo? É adotar, de fato, o Jesus como a nossa bússola, esse Cristo cósmico como nosso modelo e guia, internalizando em nós os seus ensinamentos, para que nós possamos domar os nossos instintos ainda presentes fortemente em nós e querendo tomar as rédeas da nossa vida, por vezes. Então, quando Kardec, esse lúcido codificador que nos traz essa doutrina espírita que evangeliza, que esclarece, que conforta, ele vai nos dizer que em sua origem o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Quando instruído e depurado, aí ele terá sentimentos. Isso está em Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Então, nós podemos depreender que para que alcancemos esses sentimentos elevados, depurados, nós precisamos modular as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, de acordo com os ensinamentos do Cristo, que é o bom pastor, como está colocado, por exemplo, no Evangelho de João, o capítulo 10. E aí sim, nós poderemos nos valer daquele cântico que está no Salmo 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
de fato, ele sendo o nosso pastor, a gente agindo dentro do campo da fé, da fidelidade, da comunhão com o Cristo, aí sim, de fato, seremos guiados por ele. Era isso que eu gostaria de trazer para hoje, o nosso estudo do NEP. Um grande abraço a todos e a todas e até uma próxima ocasião. Muito obrigado.